Josafá, irmão da Igreja Batista Regular de Deus. E com grande alegria nós passamos a palavra ao irmão Gustavo. Boa tarde, irmãos e irmãs. A graça do Senhor esteja com cada um de nós hoje. Uma grande alegria estar com vocês hoje à tarde, ministrando a palavra do Senhor. Nós estamos servindo ao nosso Deus ali na Igreja Batista Regular da Pituba. Nós somos vizinhos aqui de vocês, nessa rua aqui direto. Então vou sair daqui e vou direto lá para o nosso culto. Tive o privilégio de conhecer o pastor Josafá quando estava trabalhando, recém-formado no Ceará. Nós escutamos ele na Conferência Fiel. E nós tivemos o privilégio também de levá-lo para ministrar a palavra do Senhor numa conferência em nossa igreja, acho que no ano de 2008, se não me falha a memória. A gente tem guardado no coração as boas lembranças que o Senhor tem nos dado na companhia daquele irmão. E eu estou muito feliz hoje de estar aqui com vocês, trazendo a palavra do Senhor e ocupando o mesmo púlpito de onde Deus tem nos dado nele para trazer a palavra do Senhor ao nosso coração. Quero convidar vocês todos a abrir no Salmo 73. Salmo 73. Vamos todos juntos orar ao Senhor, depois nós vamos ver a Escritura. Ó Deus, nós estamos na Tua presença nesta tarde. Nós Te louvamos por Ti mesmo, por quem o Senhor é. Nós declaramos que o Senhor é Deus, que o Senhor reina, que o Senhor está sentado no mais alto e sublime trono. O Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Nós Te louvamos por cada um dos Teus atributos, cada uma das Tuas belezas, ó Pai. Nós Te louvamos por Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que veio a esse mundo substituir-nos na cruz. Nós Te louvamos pelo Espírito Santo, o Espírito de santidade, que consagra o nosso coração a Ti. Nós Te agradecemos por esse momento, por esta reunião solene, pelo Teu povo que se encontra aqui essa tarde. E nesse momento, ó Pai, em que nós estamos com a Tua palavra aberta, nós suplicamos a direção do Teu Santo Espírito. Nós Te suplicamos que o Senhor venha, por meio das sagradas letras, falar ao nosso coração. Que nós recebamos de Ti nessa tarde, Senhor, tudo o que precisamos para uma vida plena, para uma vida feliz em Cristo Jesus. E abençoa, Senhor, na exposição da Tua palavra. Ilumina e dá clareza e usa com o poder do Espírito Santo para que o Teu povo receba do Senhor o alimento que necessita. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, há certos momentos em nossa vida que nós somos tomados por um profundo abatimento, desesperança e solidão. A grande verdade é que tanto o mundo, a carne, o diabo estão trabalhando todos os dias para nos levar para longe de Deus, longe da presença do nosso Senhor. O que nós devemos fazer quando perdemos a esperança? O que nós devemos fazer quando estamos tão abatidos de alma que chegamos, por conta do nosso pecado, até a duvidar do cuidado, do amor do Senhor por nossa vida? Essa foi a experiência do salmista Asaf. Asaf é um compositor, um escritor de hinos. Asaf foi um sacerdote, alguém piedoso, alguém muito ligado ao Senhor, alguém dirigido pelo Espírito Santo, mas que num certo momento da sua vida, ele se pegou fraco e desmotivado. Ele desconfiou do cuidado de Deus e ele chegou a conclusões que muitas vezes nós temos chegado na nossa vida, mas que nós não temos coragem de afirmá-las, e ele também fez isso. Então esse salmo que nós vamos ler hoje à tarde, ele nos ajuda a lidar com a desesperança, ajuda a lidar com a falta de fé,
ele fala de uma porção de atitudes que nós precisamos ter diante do Senhor, que vão nos levar da desesperança até uma fé robusta. Então vamos ler esse salmo e ver aqui o que o Senhor, nosso Deus, tem a nos ensinar. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os que têm por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um animal irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém. Aqui nós temos esse belo salmo escrito por Asaf. E esse salmo, irmãos, ele descreve uma verdadeira caminhada. É uma jornada de uma pessoa que está numa profunda depressão espiritual, e ele caminha no meio dessa negritude espiritual até o encontro com Deus e a renovação da sua fé. Se você percebeu, o verso 1 é a conclusão do salmo. O verso 1 apresenta o término do salmo. É como se ele tivesse descrito toda a sua jornada, e o verso 1 fosse a conclusão de tudo aquilo que ele pretende falar. O verso 1 nos diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Essa palavra com efeito significa certamente. Então aqui ele está concluindo o salmo. Ele está apresentando a conclusão de tudo que ele viveu. Deus é bom. Vocês vão notar que ao longo do salmo, esta declaração, Deus é bom, foi colocada em dúvida por ele. Em certos momentos ele esteve perguntando se de fato Deus era bom mesmo.
ele vai chegar à constatação de que os maus, os ímpios, eles vivem muito bem. E depois de observar isso, ele fica questionando se de fato Deus era bom. Ele diz que Deus é bom para com os de coração limpo. Essa questão do coração limpo também foi um outro ponto que ele colocou em pergunta. Ele chega a afirmar no meio do salmo que não vale a pena ter o coração limpo, não vale a pena ser puro, não vale a pena ser fiel, não vale a pena ser santo diante do Senhor. Então aqui nós temos a conclusão desse salmo. O salmista, depois de passar por tudo que nós vamos observar aqui no salmo, ele diz: Deus é bom, Deus é bom, e Deus é bom para com aqueles que vivem com o coração limpo. O verso 2 e 3, o salmista faz uma confissão. Nessa confissão, nós poderíamos sintetizar numa frase. Ele diz: eu quase caí, eu me peguei invejando os pecadores. Veja o que ele diz no verso 1. Verso 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele diz: eu quase caí, eu quase duvidei de tudo aquilo que eu acabei de dizer para vocês no verso 1. Eu estava invejando os pecadores. Quando ele começa o segundo verso dizendo quanto a mim, é como se ele tentasse fazer um contraste com o verso 1. Ele diz no verso 1: Deus é bom, quanto a mim, eu não sou tão bom assim, porque quase os meus pés resvalaram. Essa expressão significa, traz a ideia de uma parede fora do prumo. Eu estava fora do equilíbrio espiritual que eu deveria estar. Eu não estava no lugar correto, eu estava fora do prumo, eu estava indo pelo caminho da apostasia. E ele diz qual era o seu pecado. Ele diz que o seu pecado, verso 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então ele olha para os arrogantes, para os perversos, e ele se pega invejando, ele se pega desejando ser que nem eles. Ele se pega com aquele mesmo desejo que fica pulsando no coração daqueles que não têm o Espírito Santo, querendo se comportar como um ímpio, como aqueles os quais estão debaixo da ira de Deus. Então Asaf se vê nessa situação. Eu estava invejando a prosperidade deles. Eu percebi que eles sempre estão se dando bem, que eles estão sempre felizes, que eles são sempre plenos, que eles estão sempre prósperos. E ele se pegou invejando esse tipo de comportamento. No próximo parágrafo, que vai do verso 4 até o verso 12, vocês vão notar comigo que Asaf faz uma série de observações sobre os ímpios. E aqui é interessante. A maioria, eu poderia dizer que todas as observações que ele faz a respeito dos ímpios são verdadeiras. Confesso que algumas eu achei exageradas, mas todas elas são verdadeiras. Ele faz a observação correta, mas ele chega à conclusão errada. Vocês vão ler comigo do verso 4 até o verso 12, e vocês vão perceber que quase todos vocês vão concordar com tudo que ele falou a respeito dos ímpios. Só que a conclusão que ele vai chegar, depois das suas observações corretas, é que é de assustar a gente. Então vamos rapidamente passando por suas observações. No verso 4 ele diz: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Então o ímpio tem uma vida tranquila. O ímpio parece que nunca está doente. O ímpio parece que está sempre com a sua saúde a 1000 por hora. Eles parecem que são pessoas que não têm preocupações com nada. Verso 5: não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Asaf está dizendo: os ímpios não passam pelos mesmos sofrimentos que os outros passam. Eles parecem que são pessoas que nem sofrem na vida. Verso 6: daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Ele está dizendo que eles são tão ligados à soberba e à violência, que parece que a soberba e a violência são como as roupas que eles vestem,
estão tão ligadas a eles que é capaz de você olhar para eles e ver que a vestimenta que eles têm, o tipo de caráter que é demonstrado claramente por eles, é marcado por violência e maldade. Verso 7, ele continua na sua observação. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Esse olho saltar da gordura, vocês já devem ter visto naqueles desenhos animados, quando o olho de alguém faz assim para fora. É essa ideia que ele está trazendo. Ele está falando aqui de cobiça. Tudo que o coração deles deseja, eles simplesmente servem ao coração deles. Eles não têm nenhum tipo de limite. Tudo aquilo que o olho dele saltar, ele vai atrás, ele busca aquilo com toda a sua dedicação. Verso 8. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Eles dizem que eles são perversos, mas eles não são só perversos. Eles falam com orgulho da perversidade que eles cometem. Então eles não estão só cometendo maldade, eles se gabam de ser maus, eles ficam contando uns para os outros as maldades que eles praticaram. Verso 9. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Em outras palavras, eles são blasfemos. Eles blasfemam contra Deus, eles blasfemam contra os céus e eles também blasfemam contra as pessoas, eles blasfemam contra o próximo. Verso 10. Por isso o seu povo se volta para eles, e os que os têm por fonte de que bebe, alarga os sorvos. Em outras palavras, Asaf está dizendo, eles são modelos. O pior de tudo é que eles vivem desse jeito, e as pessoas estão olhando para eles na sua maldade, na sua impiedade, na sua revolta contra Deus, e estão dizendo no coração, eu quero ser que nem ele, eu quero viver assim, eu quero seguir esse tipo de vida, eu quero andar por esse caminho. No verso 11, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Os ímpios, eles questionam a onisciência de Deus. Deus é onisciente mesmo? Deus sabe tudo mesmo? Você acha que Deus está lá perdendo seu tempo olhando aqui para a nossa vida? Eu estou vivendo do jeito que eu quero aqui e a minha vida está indo numa boa, então não tem conhecimento do Altíssimo, Deus não está se importando com a gente. Verso 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Então eles estão sempre tranquilos, estão sempre felizes, serenos, e cada vez mais prosperando. Eu não sei você, depois de ler assim com um pouco mais de atenção, mas quando eu li isso aqui, eu concordei com quase tudo que Asaf falou, das observações dele. Eu achei que em alguns momentos ele só exagerou em algumas coisas que ele falou, mas em essência, tudo que ele falou aqui é verdade. Ele fez observações precisas a respeito dos ímpios. Mas a conclusão, irmãos, que ele chega é uma conclusão de assustar. Olha o verso 13. Com efeito, nós dissemos que é certamente a conclusão de um raciocínio. Inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele diz, a conclusão que eu chego depois de observar toda a vida do ímpio é que não vale a pena ser santo. É inútil servir a Deus. É inútil você querer ser íntegro. É inútil você querer viver uma vida justa aos olhos de Deus. A única recompensa que você vai ter, diz Asaf, a única recompensa que você vai ter por uma vida íntegra é sofrimento. Você vai padecer. Você vai passar por muito sofrimento, por muita tribulação. Então não vale a pena ter uma vida justa aos olhos de Deus. Nós louvamos a Deus porque o Salmo não termina aqui, porque se tivesse terminado aqui, todos nós ficaríamos em crise. Mas a partir do verso 15, nós notamos uma virada no pensamento deste compositor. Ele diz assim,
verso 15, ele diz: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então aqui começou a virada no coração de Asaf. A primeira conclusão que ele chegou é que pensar como ele estava pensando era muito perigoso. Era perigoso ele continuar raciocinando como ele estava raciocinando. Ele diz até mesmo que pensou em contar isso para os seus irmãos, mas ele diz que o só pensar em contar para os seus irmãos já seria uma traição. Então ele resolveu refletir. Ele resolveu guardar as dúvidas dentro do seu coração. Ele resolveu lidar com a sua crise interna, espiritual, interiormente, não torná-la pública para os seus outros irmãos, porque ele sabia que isso levaria as pessoas a uma crise espiritual e seria uma traição. Então aqui nós notamos já que esse homem, ele começou a mudar. Ele começou a ter uma mudança dentro do seu coração. E nós poderemos dizer que a virada definitiva se dá no verso 17, quando ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O texto aqui está dizendo: ele buscou ao Senhor, ele foi à presença de Deus. Ele notou que a única pessoa com a qual ele poderia tratar diretamente, com o coração aberto, tudo aquilo que estava incomodando a sua alma, era no santuário. Era no lugar onde no Antigo Testamento as pessoas encontravam diretamente com o Senhor, o lugar da habitação, o lugar da presença de Deus. E foi ali, na presença de Deus, humilhado, abrindo seu coração diante de Deus, que ele vai ter as respostas que ele estava precisando. E ali ele viu o quadro todo. Ali Deus descortinou a sua alma. Ali Deus tirou toda a escuridão. E ele pôde de fato enxergar qual era o fim dos ímpios. Então vamos ver aqui. O que é que Deus mostrou a Asaf? Em primeiro lugar, Deus mostrou a ele, Deus deu a ele uma visão correta dos ímpios. Olha o verso 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Aqui ele começou a enxergar o quadro todo. Aqui nós já vemos um Asaf bem diferente daqueles dos primeiros versos. Ele começa a notar qual é a sorte do ímpio. Ele diz: o ímpio pensa que está feliz, que ele está pleno, que ele está seguro, mas ele não percebe que Deus o colocou num lugar escorregadio. Ele está em tempo de cair. Ele está por um fio do juízo de Deus. Tem só ali um fiozinho de misericórdia sustentando ele antes que a mão irada do Senhor caia sobre sua cabeça. Ele está no meio de um precipício, diante de um precipício, e não tem ninguém para avisá-lo, não tem ninguém para advertir a sua alma, não tem ninguém para ministrar a ele uma palavra de arrependimento. Essa é a situação. Eles pensam que estão felizes, que estão plenos e seguros, mas não estão vendo que estão num caminho de morte. Então aqui, irmãos, nós já percebemos que Asaf, ele não está mais invejando os ímpios. Ele não tem mais inveja daquele estilo de vida, porque ele começou a contemplar a vida, a existência do ímpio com os olhos da eternidade. Deus abriu os seus olhos da fé e ele está contemplando qual é a verdadeira sorte do ímpio. Ele diz: eles vão ser destruídos logo. Eles são que nem um sonho. Aquele sonho que você acorda e você nem lembra qual foi o sonho que você teve, você lembra apenas que sonhou. Os ímpios são assim, eles vão desaparecer antes que percebam. Então Deus, em primeiro lugar, deu uma visão correta a Asaf a respeito dos ímpios. Em segundo lugar, Deus concedeu a Asaf também uma visão correta de si mesmo. Olha o que ele diz a respeito de si mesmo no verso 21. Quando o coração se me amargou,
e as entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Ele está dizendo, olha, eu estava com as minhas emoções distorcidas. Eu tinha uma grande amargura dentro da minha alma. Eu estava literalmente revoltado contra o Senhor. Eu tinha erguido os meus punhos ao céu. Eu estava agindo como um animal. Eu estava agindo como um tolo. Então a explicação de Asaf para toda essa crise espiritual que ele estava enfrentando é que ele não estava amando ao Senhor de todo o seu coração. Ele não tinha pelo Senhor aquelas afeições que ele deveria cultivar. E aqui, irmãos, é uma lição para a gente. Todas as vezes da nossa vida em que nós não estamos cultivando pelo nosso Deus as afeições corretas, todas as vezes da nossa vida em que nós não estamos amando o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força e alma, nós sempre temos pensamentos errados a respeito de Deus. Nós sempre temos uma percepção falsa das suas obras. Nós somos tentados a nos pegar invejando a vida dos ímpios sem atinar para o fim que o Senhor colocou. Então Deus deu uma visão correta dos ímpios, Deus deu uma visão correta de si mesmo, e em terceiro lugar, Deus deu uma visão correta de si mesmo. Asaf teve uma percepção correta de Deus. Olha o verso 23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. É muito bonito isso aqui, irmãos. Asaf está dizendo que em toda a minha revolta, todo aquele momento que eu estava tendo pensamentos injustos a respeito de Deus, que eu estava cobiçando a vida dos ímpios, Deus estava comigo. Deus estava me sustentando. Deus estava próximo de mim, mesmo que eu não estivesse sentindo a sua presença. Todo momento da minha fraqueza, da minha desmotivação, da minha falta de fé, o Senhor estava me segurando, Ele estava me sustentando, Ele estava me visitando com graça, com amor, com restauração. Ele está aqui, irmãos, reconhecendo que Deus recebe, Deus aceita os seus filhos e Ele conduz os seus filhos à glória, apesar das suas imperfeições e inconsistências. É muito bonito isso. E, finalmente, nós temos o resultado da experiência de Asaf. O resultado é uma fé robusta. Ele diz assim, no verso 25: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ele está dizendo, irmãos, que depois de tudo que ele enfrentou, depois dessa jornada por um caminho estreito, escuro, cheio de dúvidas, ele chegou à conclusão que Deus era o maior tesouro dele. Deus era a pessoa mais importante da vida dele. Mesmo que tomem tudo de mim, mesmo que tomem a minha vida, Deus é o meu maior tesouro, Deus é a minha porção, Deus é tudo que eu preciso, Deus é infinito, Ele é o todo da minha existência. No final aqui da sua jornada, ele chega à conclusão que somente Deus é suficiente, e nós só precisamos da presença de Deus. E ele vai caminhando para a conclusão, falando novamente dos ímpios, dizendo no verso 27, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Os ímpios estão com os dias contados. Quanto a mim, bom é estar na presença de Deus. É bom viver no Senhor. Irmãos, a bondade de Deus, Asaf está dizendo para todos nós, não é medida pelas coisas desse mundo.
A bondade de Deus é medida pela presença dele nos acompanhando. Na presença de Deus tudo passa. Na presença de Deus nossos temores vão embora. Na presença de Deus as nossas dúvidas se dissipam. Na presença de Deus os nossos sentimentos são organizados. E nós experimentamos paz e experimentamos conforto de Deus. Talvez você chegou hoje aqui à tarde, que nem Asaf, perguntando: onde é que está Deus? Eu não sinto a presença de Deus. Deus não parece ser uma pessoa ativa nesse mundo. A maldade cresce. Os ímpios estão sempre se dando bem. Eles estão prosperando. A Bíblia fala tanto de juízo, de julgamento, de ira de Deus, mas eu não vejo nada disso acontecendo nesse mundo. Eu vejo os ímpios sempre dizendo que estão bem, que estão saudáveis, que estão prosperando, enquanto eu, servindo ao Senhor, lutando para viver uma vida santa diante de Deus, eu só estou passando por sofrimento. Eu vivo para o Senhor e passo por tanta dificuldade. Talvez você esteja até se pegando, em alguns momentos, desejando viver como ímpio, desejando a vida deles, aquela vida sem regras, aquela vida onde você faz tudo que vem para o seu coração, aquela vida onde não tem limites, onde o limite é você mesmo que estabelece. Então, se você chegou aqui hoje à tarde desse jeito, eu quero dizer a você com todas as letras: Deus está muito próximo de você, mais que você perceba. Essa, irmãos, é uma das grandes maravilhas do Evangelho. Deus, ele continua próximo da gente. Deus continua amando a gente. Deus continua ministrando ao nosso coração, mesmo quando nós pensamos tolices ao seu respeito, mesmo quando nós estamos fracos, mesmo quando estamos desmotivados. Nós temos um Deus que se comprometeu a nos amar com um amor que começou lá na eternidade, e esse amor continua sendo derramado todos os dias a nós, com paciência, com graça, tratando-nos como se nós fôssemos o maior tesouro dele. Como é maravilhoso, irmãos, pertencer a Deus. Como é maravilhoso sermos posse de Deus. Como é maravilhoso sabermos que mesmo na nossa fraqueza, mesmo nos momentos de maior escuridão espiritual, quando até duvidamos da nossa fé, nós temos um Deus do nosso lado que continua nos amando e ministrando o nosso coração. Então creia nisso. Deus está próximo de você nesse momento. Deus continua falando a você, Deus continua interessado a você, Deus continua amando você, apesar da sua inconsistência espiritual. Irmãos, esse salmo também, ele nos alerta para aqueles desejos mais interiores do nosso coração. Na experiência de Asaf, nós aprendemos que nós temos uma propensão, nós temos um princípio que clama dentro do nosso coração, em que nós muitas vezes nos pegamos desejando a vida do incrédulo, invejando o incrédulo. Alguns momentos da nossa vida nós podemos nos pegar fascinados por eles, desejando o que eles vivem, toda aquela rebelião, aquele sensualismo, aquela prosperidade suja, aquela popularidade infame. Nós temos essa propensão, nós temos esse resquício de depravação interior, onde nós nos pegamos desejando o modo de vida do ímpio. Então aqui nós aprendemos que o nosso coração é sujo, que o nosso coração é marcado pelo pecado, que nós temos desejos interiores que são terríveis, que seria horrível se nós fôssemos contar para as pessoas aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos. Nós temos que fazer que nem Asaf fez, guardar dentro do nosso coração e deixar apenas para desabafar com Deus, porque se nós fôssemos falar para os nossos irmãos, pessoas ficariam escandalizadas, afligidas no Evangelho. Então, se você chegou aqui hoje nessa situação,
O que você precisa fazer para mudar? Em primeiro lugar, eu quero te dizer, você precisa ir à presença de Deus. Você precisa entrar no santuário do Senhor. Foi isso que Asaf fez. Você precisa orar. Você precisa derramar seu coração na presença do nosso Deus. Porque é na presença de Deus que os seus problemas vão ser resolvidos. É ali, diante do Senhor, humilhado, contrito, pensando nele, meditando na sua grandeza, falando com ele, é que Deus vai abrir os seus olhos da fé e você vai contemplar o quadro completo. Irmãos e irmãs, se há um momento em que o povo de Deus precisa, se nós precisamos do povo de Deus, da palavra de Deus, é nesse momento de angústia interna, é nesse momento de depressão espiritual, que nós mais precisamos de visitar a presença do nosso Deus e estar cercado de pessoas santas. Porque visitando o Senhor, indo à presença de Deus, nós vamos compreender esse mundo. Deus vai abrir os nossos olhos da fé e nós vamos enxergar esse mundo do mesmo jeito que Deus enxerga. Nós vamos ver que esse mundo não tem nada a nos oferecer. Nós vamos ver que aquilo que o mundo chama de alegria, na verdade não é alegria, mas são simplesmente uns resquícios de prazer que nos roubam, que nos furtam de termos prazeres superiores e muito mais intensos na presença de Deus. Quando nós visitamos a presença de Deus, nós também chegamos à conclusão do verdadeiro fim dos pecadores. Nós não vamos ter mais inveja deles. Nós veremos que eles são cegos, que eles são mortos, que eles são escravos do diabo e que eles estão sob a ira de Deus, que eles estão caminhando em direção ao precipício, e você vai pegar no seu coração, não tendo mais inveja deles, mas tendo uma profunda compaixão, clamando para que o Senhor os visite com a mesma graça que um dia te alcançou. Então, na presença de Deus isso vai acontecer. Na presença de Deus também você vai compreender quem é você. Você vai se ver como uma pessoa frágil, como uma pessoa inconsistente, como uma pessoa dependente, como uma pessoa de coração corrupto, que você precisa de Deus, que você precisa da palavra de Deus, porque é Deus e sua palavra que faz você uma pessoa forte para a glória dele. E por fim, você vai compreender mais Deus, a pessoa de Deus. Você vai chegar à mesma conclusão de Asaf. Com efeito, Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. A bondade de Deus é plena. Na presença de Deus nós somos completos. Na presença de Deus nós somos cheios. A nossa fé é fortificada. Na presença de Deus nós experimentamos de fato o que é felicidade. Deus é bom, Ele é o nosso tesouro. Ele é o grande amado das nossas almas. Então nós precisamos disso. Então esta tarde, seja lá como você estiver hoje, vai ao Senhor, vai à presença de Deus, através de todos aqueles méritos que foram conquistados na cruz do Calvário. Vai até Deus. Deus vai abrir os seus olhos e você vai dizer como Asaf disse: Deus é bom. Amém. Vamos orar todos juntos. Pai Santo, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós declaramos que Tu és bom. O Senhor é glorioso, majestoso. O Senhor é santo. O Senhor é Rei. Quanto a nós, Senhor, somos grandes pecadores. Temos desejos terríveis no nosso interior. Nosso coração se fascina por aquelas coisas que destroem a nossa alma. Quantas vezes, Senhor, nós nos pegamos desejando aquelas coisas que levaram nosso Salvador à cruz. Ó Deus, nos perdoa. Perdoa a nossa fragilidade. Perdoa a nossa inconsistência. Nós te suplicamos, ó Deus, que Tu venhas ao nosso encontro. Que o Senhor revigore a nossa fé. Que o Senhor aumente a nossa confiança em Ti. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais
para que contemplemos esse mundo com os teus olhos, que nunca invejemos os ímpios, que nunca invejemos aqueles que estão no caminho da perdição, mas que o Senhor nos faça descobrir em Ti mesmo, a cada dia, o grande amado das nossas almas que o Senhor é. Esse é o nosso pedido, é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.